Existe um ativo baratinho que pode tratar rugas, manchas e até os poros dilatados e não é o retinol. Como não é o retinol, ele não vai causar tanta irritação quanto o retinol e é isso que eu vou te contar agora. Não é só flacidez de pele e rugas que deixam o rosto com uma aparência mais envelhecida, não. A gente pode citar manchas, opacidade, tom irregular, vermelhidão, como fatores, que vão contribuir para esses sinais do envelhecimento. Quando a gente age atuando e minimizando todos esses aspectos, todas essas alterações estéticas, a gente acaba ficando com uma aparência mais jovem, mesmo sem procedimentos agressivos. E a niacinamida é um ativo que vai auxiliar em tudo isso. Mesmo que não esteja tão na moda, quanto o ácido hialurônico ou o retinol, a niacinamida ela é maravilhosa. A lista de benefícios é gigantesca e eu vou falar aqui para você. Mas o que acontece também é que muitas pessoas acabam utilizando a niacinamida de forma errada e aí, não vê tanto esses benefícios, ou então, vê algum desconforto, alguma coisinha, mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Então aqui eu vou falar, eu vou falar logo, os benefícios, mas depois, daqui a pouquinho, a gente vai ver também como utilizar a niacinamida da forma correta para não gerar, muita irritação, eritema demais na pele. A gente vai ver isso aí também. Presta atenção nesses benefícios aqui. A niacinamida, ela auxilia no controle da oleosidade da pele, então ela consegue regular essa produção excessiva de oleosidade. Ela ajuda também a diminuir os ósseos. Então, quando a gente controla a produção excessiva de sebo, a gente diminui os ósseos. Então, ósseo é justamente o canal por onde sai, esse sebo. E aí, muitas vezes, quando a gente produz sebo em excesso, a gente fica, com os ósseos mais dilatados, que é o que é popularmente, conhecido como poros dilatados. E aí, na verdade, não são poros, são ósseos, porque o poro é por onde sai, é o canal ali por onde sai o suor, e ósseo é o canal por onde sai o sebo. Então, se a gente tá com aquele ósseo dilatado, é porque a gente tá produzindo mais sebo, e tem também um pouco a ver, com a questão ali de colágeno, flexibilidade da elasticidade ali da pele, mas aí é um outro assunto, para um outro momento. Mas sempre que a gente fala, com relação a esses poros dilatados, que na verdade são ósseos dilatados, a gente pensa, nesse controle da produção de sebo. Além disso, ela vai acalmar inflamação e vermelhidão na pele. Ela auxilia também a reforçar a barreira cutânea, o que vai ser maravilhoso para tudo, Se a gente tem aqui uma barreira da pele fortalecida, a gente consegue responder melhor aos procedimentos, a gente evita várias disfunções. Então é importante a gente pensar também na barreira cutânea, na proteção aqui da nossa pele. Além disso, ela vai clarear manchas, incluindo o melasma, e esse mecanismo aqui de ação da niacinamida é bem interessante porque ela regula a transferência de melanina para os queratinócitos. Então a gente tem ali os melanócitos, que são células que vão produzir a melanina, que dá o pigmento ali da nossa pele e que está diretamente ligada a esse processo de mancha. Então a niacinamida, ela vai fazer o quê? A gente tem ali o melanócito produziu melanina e aí ele envia essa melanina para uma outra célula que é chamada de queratinócito. Então a niacinamida, ela vai interferir justamente nesse processo de transferência. Então o melanócito, ele pode até produzir bastante melanina, mas ele não vai enviar essa melanina para o queratinócito e aí a gente não vai ter, uma pele com essas alterações de cor, com a mancha. Então ele age dessa forma, essa forma aqui é bem interessante, Então ele vai bloquear a transferência de melanina para os queratinócitos. E ele melhora a niacinamida, ela melhora também a hidratação da pele e ajuda a combater a glicação. A gente até falou sobre a glicação nos vídeos anteriores, Já teve 2 vídeos que eu falei sobre glicação. E a niacinamida, ela vai auxiliar nesse processo, Então se você ainda tá ali, lutando e controlando esse consumo excessivo de açúcar, vale a pena, utilizar a niacinamida para poder ir equilibrando, e balanceando esse processo até a gente conseguir, regular certinho ali o consumo de açúcar, ou então deixar de consumir o açúcar, aí fica também a seu critério. Depois que a gente começa a utilizar a niacinamida, os estudos mostram que os resultados eles começam a aparecer de 4 a 8 semanas. Por isso que é importante a gente ter paciência e consistência. Tudo na vida, E eu tô aprendendo sobre isso, eu acho que é a minha vida inteira. Porque eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou muito ansiosa, eu quero os resultados logo, eu quero logo, tudo meu é logo,
E aí a vida vai me ensinando a ser paciente. Calma, não é no seu tempo, é no meu tempo, né? Mais ou menos assim. Então eu acho, né? Não sei, me conte aí como você é, porque eu acho que uma das coisas que eu vim aprender nesse mundo aqui é ser paciente. Eu sou muito impaciente. E tudo na vida é isso, né? A gente precisa de paciência, a gente precisa de constância. A gente precisa fazer as coisas com uma certa frequência para que a gente chegue, né, onde a gente quer. E isso serve para tudo, para os cuidados estéticos também, né? Se a gente quer ter resultado, é importante, né, a gente utilizar o produto, seguir a rotina, fazer tudo certinho para que daqui a pouco a gente colha, né, o resultado de tudo isso que a gente foi fazendo, né, de tudo que a gente vai plantando, depois a gente vai colher ali, né, os resultados. Com relação à niacinamida é a mesma coisa, então ela começa a apresentar os resultados 4 a 8 semanas. Por isso que é importante, né, a gente ter paciência e continuar utilizando. Não pensa que é mágica, porque ainda não existe mágica na estética, infelizmente. Porque até eu queria que existisse, né, alguma mágica, mas infelizmente ainda não existe. Então a gente precisa ir exercitando isso, né? Eu acho, né, que a gente precisa entender que a nossa pele, ela precisa também de atenção e ela precisa de cuidado, assim como outras coisas que a gente faz. Então, por exemplo, a gente precisa ter uma dieta equilibrada para a vida inteira. A gente precisa se alimentar bem a vida inteira, isso. A gente precisa fazer atividade física a vida inteira. A gente não pode parar de fazer atividade física, a gente não pode parar, né, de ter uma boa alimentação. Os cuidados com a pele é a mesma coisa, a gente não pode parar. Então a gente tem que entender isso, internalizar isso e incluir esses cuidados na nossa rotina também, se a gente quiser, né, melhorar algum aspecto da nossa pele, né? Seja uma mancha, seja uma ruga, seja uma flacidez, seja uma celulite. São coisas, né, que a gente precisa fazer para sempre. Porque se parar, volta a mancha. Se parar, a pele vai ficar ainda mais flácida. Se parar, a celulite vai ficar ainda pior. Então é importante, né, a gente entender tudo isso. E aqui, né, no caso da niacinamida também, né? Então se você vai utilizar, já saiba que o resultado ele leva um tempo para aparecer, então utilize certinho. No começo do vídeo eu falei que tem muitas pessoas que utilizam a niacinamida de forma errada e isso pode fazer com que a gente não tenha resultado ou pode fazer também com que as reações adversas elas apareçam com mais frequência. Então tem gente que fala, eu utilizei a niacinamida e meu rosto ficou muito irritado, meu rosto ficou muito vermelho, muito hiperêmico, ou então não tive resultado. Então possa ser que seja por conta da utilização. Como é que utilizou, qual foi a concentração? Então tudo isso vai influenciar para o resultado positivo ou para alguma coisa negativa. Primeiro ponto, a niacinamida ela pode ser encontrada em sérums, em cremes, em loções, tem uma infinidade de produtos que tem a niacinamida e eles vão ser ótimos, eu gosto bastante. O que vai diferenciar o veículo é o seu tipo de pele. Então, por exemplo, se você tem uma pele mista, se você tem uma pele oleosa, é melhor que você utilize produtos em gel, em loção, em sérum. Agora, se você tem uma pele mais seca, aí você pode utilizar um creme. Então, o veículo ali do produto vai depender do tipo de pele, certo? Mas aí, né, depende. Faça uma avaliação, veja como é a sua pele para você ver qual produto você vai escolher. Mas a niacinamida a gente encontra em todos esses produtos. Creme, loção, sérum, hidratantes. Vários produtos têm a niacinamida e aí você pode escolher um para poder fazer a utilização. Um truque que eu gosto bastante é de utilizar a niacinamida no protetor. Então tem alguns protetores que já têm a niacinamida, mas, né, se for um produto ali formulado, a gente pode pensar em unir essas duas coisas, né? Utilizar o protetor junto com a niacinamida e fazer ali, né, um produto só. Uma outra forma mais potente de utilizar a niacinamida é junto com o microagulhamento. A gente vai microagulhando a pele e associando com a niacinamida, mas aqui tem uma atenção super importante. Não é para você chegar aí já ir fazendo com o produto que você tem em casa de qualquer jeito, não. Todo produto que vai ser permeado na pele junto com o microagulhamento precisa ser um produto específico para microagulhamento. Então o produto ele tem que ser livre, né, de parabenos, de corantes, de perfume,
tem que ser um produto ali, né, estéreo. Então esse produto que a gente comprou, né, que eu falei lá de loção, sérum, não sei o que, hidratante, DD, protetor solar, tudo isso aí que eu falei, que a gente vai fazer uma aplicação tópica ali na pele, não é para ser associada com microagulhamento não, porque a maioria desses produtos, eles não são estéreis, não são semi-estéreis e eles não podem ser associados com microagulhamento, porque se você faz essa associação, o risco de contaminação, de infecção é muito maior. Cuidado com relação a isso, não é qualquer produto que pode ser microagulhado não, tá? Então, essa atenção aí, ela vai ser primordial. Faça isso pensando na sua saúde e na sua segurança. Agora eu vou te contar os 2 maiores erros da utilização da niacinamida. O primeiro deles é usar concentrações altas, acima, né, de 10, 15%, achando, né, que quanto maior for a concentração, melhor vai ser o efeito ali, né, do produto. Às vezes a gente acha isso, né? Quanto mais agressivo, quanto maior a concentração, quanto não sei, a gente tem esse negócio aí de exagerar, né, um pouquinho. Então muitas pessoas acabam, né, buscando produtos que têm uma concentração muito mais alta, achando, né, que eles vão dar mais resultado, só que não precisa, tá? Não precisa. Aqui no caso da niacinamida, se a gente fizer a utilização da niacinamida a 4, 5%, já vai ter resultados excelentes e não vai ter tanto risco de reações adversas como irritação, eritema na pele. Então é melhor, né, a gente utilizar concentrações ali um pouco mais baixas, mas que vão trazer, né, resultados incríveis aí pra gente. E o segundo erro é aplicar em excesso ou fazer sobreposição de vários produtos. Muitas pessoas acham que quanto mais utilizar algo ou quanto mais produto associar ele, melhor vai ser o resultado, mas nem sempre isso é verdade, viu? Então nada de utilizar a niacinamida, né, várias vezes ali ao longo do dia. Tem gente que reaplica o tempo inteiro. Não, isso pode gerar uma irritação, não deve ser utilizada dessa forma. E cuidado também com associações. Então tem gente que utiliza, né, a niacinamida com ácido retinóico e isso pode gerar uma irritação. Então, para a gente fazer associações, a gente precisa avaliar a pele, né, ver se a pele é sensível, se a pele é mais resistente, ver a disfunção que a gente quer tratar. Então tudo isso precisa ser avaliado para ver como é que a gente vai utilizar, o que é que a gente vai associar, para a gente não ter essa parte, né, mais negativa de gerar irritação, de gerar alergia, de gerar uma sensibilidade. Com tudo isso, eu reafirmo para você que a niacinamida é um ativo super baratinho comparado a vários outros ativos que nós temos no mercado. Se utilizado da forma correta, ele vai trazer resultados incríveis e ele pode transformar a sua pele, que vai ser maravilhoso, e a gente consegue, né, prevenir todos esses sinais do envelhecimento. Precisa a gente gastar, né, uma fortuna para a gente poder cuidar ali, né, da nossa pele, e a niacinamida tem comprovação científica, isso aí é importante falar também. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero saber que você chegou até aqui. Para isso, coloca aí nos comentários, beba água. Eu tô aqui conversando com você e eu olhei aqui pro lado, minha água tá aqui. Eu esqueci de beber água e às vezes vocês precisam me avisar. Então coloca aí nos comentários, beba água. Dessa forma, né, eu vou saber que você chegou até esse momento do vídeo. Caso você precise de uma orientação profissional para cuidar da sua pele em casa, clica no link que está na descrição desse vídeo e agende a sua consulta online comigo. Dessa forma eu vou conseguir, né, conversar com você, avaliar a sua pele, entender as suas necessidades e direcionar o melhor tratamento para você fazer em casa. Então, se você tiver interesse e quiser a minha ajuda, clica no link e agende o seu horário comigo. Vai ser um prazer enorme te atender. E para você continuar aprendendo comigo, clica aqui nesse vídeo que eu estou lá te esperando.